Unidade 2, Fontes de Energia e Problemas Ambientais. Aula 5.1 Conteúdos. As principais fontes de energia. Fontes não renováveis. As principais fontes de energia. Fontes renováveis. Habilidades. Analisar as características e utilidades das fontes de energia não renováveis e renováveis. Identificar as características da produção energética no Brasil a partir do uso das hidrelétricas, termoelétrica, usinas nucleares, energia eólica e solar. Boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui iniciando as nossas aulas de Geografia. Já iniciando hoje a nossa Unidade 2, onde iremos estudar sobre as fontes de energia que irão existir, os problemas ambientais que infelizmente também acabam surgindo aí no decorrer do tempo, principalmente com a ação antrópica. Mas antes disso, vamos relembrar o que nós estudamos na Unidade 1, né? Onde verificamos aí que na Unidade 1 nós estudamos sobre a cartografia e sistemas de localização. No primeiro momento, nós estudamos sobre a geografia moderna e as suas características, verificamos aí sobre a paisagem, que vai ser tudo que a gente verifica que está ao nosso redor, o lugar que está muito ligado ao que nós vivemos diariamente, a nossa casa, a escola, a igreja, a casa dos parentes, né? Também verificamos o território que acaba ali delimitando, principalmente os países, né? Os estados-nações que nós temos. Estudamos sobre espaço geográfico, que vai ser formado aí, né, por elementos naturais, elementos culturais, que ocorre essa modificação diariamente, né, feita principalmente pelo ser humano, e também sobre região. Verificamos também aí que o Brasil ele acaba sendo dividido em 5 regiões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas também vai ter outros tipos de regionalização, assim como outras áreas acabam, né, podendo delimitar determinadas áreas de acordo aí com aspectos, dependendo do estudo que estão fazendo, tá certo? Também estudamos sobre as coordenadas geográficas, nós estudamos aí sobre a latitude, verificando aí a linha do Equador, que acaba aí dividindo, né, de 0 a 90 graus norte ou de 0 a 90 graus sul. Também verificamos a longitude, que já vai ser dividida através do meridiano de Greenwich, sendo de 0 grau a 180 graus leste, de 0 grau a 180 graus oeste. Estudamos também sobre os fusos horários, né, verificamos aí que no total nós temos 24 fusos horários. Em relação ao território brasileiro, nós temos 4 fusos horários, o Fernando de Noronha, o oficial, que é o de Brasília, nossa capital brasileira. Também temos aqui o nosso fuso horário, né, maior parte do estado do Amazonas, junto com Roraima, com Rondônia, Mato Grosso do Sul. Também verificamos o 4º fuso horário, que já pega aí alguns municípios do estado do Amazonas e o Acre, né? Então, também verificamos que o Amazonas tem 2 fusos horários. E o horário de verão, que verificamos aí a importância, o objetivo de economizar energia, mas provavelmente este ano, de acordo com o novo presidente, nós não teremos o horário de verão, aí teremos que aguardar até o final do ano para verificar como é que vai ficar a situação. Verificamos também, gente, sobre os mapas e a representação gráfica, né, os elementos dos mapas. O mapa ele vai ser desenvolvido através do seu título, legenda, fonte, escala, né? A gente verifica a importância de se estudar os mapas, né? Verificando também a importância de elementos que esses mapas apresentam, principalmente para nós identificarmos e interpretarmos o que aquele mapa está falando. E por último, também verificamos aí em relação aos mapas e a representação gráfica sobre as projeções cartográficas. Estudamos aí, verificamos, né, a projeção cônica, cilíndrica, azimutal, plana ou, né, polar. Também verificamos as projeções de Mercator, de Peters, de Rosell e também a de Robinson, que é a mais utilizada, que a gente mais verifica aí nos atlas. E também estudamos na unidade 1 sobre as novas tecnologias, a representação
da representação cartográfica, né, sobre o sistema de informação geográfico e também sobre o GPS e o geoprocessamento, que acaba ajudando, né, nesse desenvolvimento aí da cartografia a criar novos mapas e verificar toda essa dimensão, tá certo, gente? Relembrando que nós estudamos na unidade 1, vamos iniciar agora com o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, a gente tem o seguinte questionamento, né? Vamos verificar primeiro aí que refletir sobre a questão energética mundial é uma necessidade nos dias atuais, tendo em vista os níveis de produção e consumo de energia apresentados por nossa sociedade ao longo do tempo. Quais os porquês de economizarmos energia? O que vocês acham? Por que nós, seres humanos, temos que economizar energia? O que vocês verificam aí também na comunidade de vocês, né? Como é que a gente verifica todo esse processo de economia? Reflitam aí que eu vou querer saber no momento da nossa interatividade final. Então, gente, após essa reflexão aí, verificando, né, a importância das fontes de energia, mas vocês já pararam para pensar de onde é que vem aí essa iluminação aí na escola de vocês, na comunidade de vocês, né? Vocês já pararam para pensar, né, como é que ocorre esse surgimento e a importância, né, da energia elétrica para o nosso dia a dia? É o que nós iremos verificar. Mas, iniciando a nossa aula, nós vamos verificar aí sobre a energia elétrica, né? E quais serão as características da energia elétrica. Gente, a energia elétrica, né, ela vai ter a sua importância, ela vai ter a sua influência, principalmente na infraestrutura econômica da nação. Imaginem, pessoas, né, vocês estão observando essas duas imagens, que já está anoitecendo, o outro já está à noite, né? Então a gente observa a quantidade de luzes acesas. Agora imaginem, se não existissem aí a energia elétrica, como é que o ser humano ele iria viver, né? Será que realmente iria acontecer todo esse progresso que a gente tem hoje, né? Que a gente chama de progresso, a gente chama de desenvolvimento? Lembrando que na parte econômica, a energia elétrica ela é fundamental, principalmente para as indústrias, né? Onde acaba concentrando uma maior captação de energia elétrica. Então a gente verifica que um país, né, quando ele é considerado mais moderno, quando o país ele é considerado mais desenvolvido, a gente observa grande quantidade de pessoas, a gente observa grande quantidade de construções, de edifícios, e isso consequentemente vai fazer com que nós tenhamos um grande consumo de energia. Tá? Mas a energia, gente, ela vai vir de diferentes áreas, de diferentes circunstâncias, que vai ser através das fontes de energia não renováveis e as fontes de energia renováveis. O nome já vai falar para a gente, né? Como é que a gente verifica essas características. Então, olha só, nas fontes de energia não renováveis, a gente verifica que vai existir em uma quantidade limitada no nosso planeta, né? Então, a gente verifica que uma fonte de energia não renovável, muitas das vezes vem através dos combustíveis fósseis, que está ligado ao quê? Ao carvão mineral, né? Ao petróleo e também ao gás natural, tá? Então, tanto a parte de carvão mineral, de petróleo, de gás natural vai estar inserida nas fontes de energia não renováveis, tá? Mas além dos combustíveis fósseis, também teremos a energia nuclear, que também vai ser considerada não renovável. Daqui a pouquinho nós iremos verificar as características de cada um. Mas além das não renováveis, gente, nós teremos aí as renováveis, as fontes de energia renováveis. O nome já está falando que se renova. Então a gente verifica aqui, elas não vão se esgotar, podem ser utilizadas indefinidamente. Tá? Lógico, gente, que tem que utilizar de forma adequada, né? Então a gente verifica aí
que as fontes de energia que são consideradas renováveis, que não se esgotam, né, se elas forem utilizadas indefinidamente, vai ser, por exemplo, a energia eólica, né, a energia eólica que vem através do vento, a energia solar que vem através do sol, a biomassa que vem através da vegetação, a hidráulica que vem através da água, a geotérmica que vem através do calor do planeta Terra, entre outras fontes de energia que podem ser consideradas renováveis, porque vem através da natureza, né? Lógico que as duas vão vir através da natureza e a não renovável leva milhões e milhões de anos para se produzir, enquanto a renovável ela é instantânea, tá? Ela é mais rápida, ok? Agora a gente vai verificar as características de cada um. Em relação às fontes de energia não renováveis, nós iremos estudar sobre o carvão mineral, né? Então, as fontes de energia não renováveis, uma delas vai ser o carvão mineral, que vai ser a formação de componentes orgânicos sólidos, né, que foram fossilizados ao longo de milhões e milhões de anos, gente. Isso não é de uma hora para outra, por isso que é considerado não renovável, ok? Então, o planeta Terra passou por diversas mudanças geológicas, né? E com esse passar do tempo foi ocorrendo a fossilização aí de animais, de vegetais, que acabou surgindo esses componentes orgânicos sólidos com a formação do carvão mineral. Agora, quais serão os principais produtores mundiais, por a curiosidade de vocês aí, né? Quais são os países que mais produzem, que mais retiram o carvão mineral do solo? Vai ser a China, gente. A China vai ser um dos grandes produtores mundiais de carvão mineral, junto com os Estados Unidos da América, vários países europeus que fazem parte da União Europeia, a Austrália e a Rússia também, né, vão ser aí um dos grandes produtores mundiais de carvão mineral, tá? Mas também, professor, e o Brasil? Onde é que está nessa lista? Né? Como é que a gente verifica aí o carvão mineral aqui no nosso país? Gente, o carvão mineral aqui no nosso país, no Brasil, vai estar concentrado principalmente lá na região sul do Brasil. Vai estar concentrado principalmente em Santa Catarina, na região ali do Vale do Tubarão e também no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Jacuí, tá? Porém, gente, o carvão mineral que se tem aqui no nosso país, né, o carvão mineral brasileiro, ele não é de boa qualidade. Então, por isso que o Brasil ele não se destaca em relação à extração do carvão mineral, tá? Então, ele não vai ser de boa qualidade, tá? Então, isso vai fazer com que o nosso país ele acabe importando cerca de 60% do carvão mineral que ele consome, tá? De outros países aí que a gente verificou, tá? Então, o carvão mineral aqui no Brasil vai ser encontrado principalmente lá na região sul do Brasil, porém a qualidade do nosso carvão mineral não é boa e também não é o suficiente para todo o país, tá certo? Mas além do carvão mineral também vai ter o petróleo, que também é considerado uma fonte de energia não renováveis, nessas fontes de energia que a gente verifica não renováveis, e o petróleo, gente, vai ser essa mistura de hidrocarbonetos, né? Vai ser muito formado por carbonos. E sua origem, né? A origem do petróleo vem principalmente com a decomposição de matéria orgânica, assim como o carvão mineral, tá? Mas o petróleo ele já vai ser líquido, enquanto o carvão mineral ele é sólido, tá? Então essa origem que vem através da decomposição de matéria orgânica também de milhões e milhões e milhões de anos, principalmente encontra-se muito, gente, nos fundos dos oceanos, dos mares, de lagos, mas também em áreas continentais, tá? E quando a gente tem, né, aí quando a gente obtém, né, o petróleo, a gente pode verificar aí produtos
que acabam sendo produzidos através do petróleo, como plástico, como borrachas sintéticas, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, determinados medicamentos e até produtos químicos, tá? E quais serão os principais produtores mundiais de petróleo? Gente, a gente verifica aí a Arábia Saudita se destacando lá no Oriente Médio, a Rússia também, os Estados Unidos, a China e também o Irã, tá? Existem também outros países que se destacam mundialmente, mas esses serão os principais. E aqui no Brasil também, como é que a gente verifica o petróleo que é extraído aqui no nosso país? Será que o Brasil extrai muito petróleo? Então é que a gente vai verificar que o petróleo no Brasil, gente, a produção média que a gente vai verificar agora, né, vai ser de 2,3 milhões de barris por dia. Tá? Então, o Brasil ele extrai por dia em torno de 2,3 milhões de barris por dia. E 93% do que é extraído, né, o petróleo aqui no Brasil, vai ser de uma plataforma continental. Tá? A gente verifica aí que 93% do que é extraído do petróleo brasileiro vem de plataforma continental. Tá? E somente 7% vai ser extraído de poços, né, que estarão perfurados no continente, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, na Bahia, aqui no nosso estado do Amazonas, em Sergipe, no Espírito Santo, em Alagoas e também no Ceará, tá? 93% vai ser extraído de uma plataforma continental, principalmente lá nos oceanos, e 7% através de poços perfurados no continente, tá? Mas quais serão as principais áreas produtoras do petróleo que a gente verifica, né? Nós vamos verificar aí, né, que através das áreas de plataforma continental, a gente vai verificar aí que a maior produtora ainda vai ser na Bacia de Campos, tá, gente? Então, a gente verifica aí que a Bacia de Campos vai se destacar, principalmente lá para o estado do Rio de Janeiro, né, o estado do Espírito Santo, sendo o maior produtor. Todas essas áreas aqui, tá, gente, com a Bacia de Campos, que a gente vai verificar, né, vai ser áreas que se extrai o petróleo, tá? Então, a gente verifica que a maior produtora de petróleo, de extrair o petróleo, vai ser a Bacia de Campos, ok? Também a gente vai verificar que o segundo maior produtor de petróleo vai ser o Rio Grande do Norte, tá? Também vamos ter outras bacias, como a Bacia de Sergipe, Alagoas, né? Vamos verificar também a de Recôncavo Baiano, tá? A Bacia do Espírito Santo e aqui na nossa região nós teremos a Bacia Sedimentar Amazônica, tá? Então, a parte da bacia sedimentar amazônica é a área também que se extrai o petróleo. Mas, com o passar do tempo, gente, o Brasil ele foi procurando outras áreas para se explorar, para verificar, né? Toda essa extração, desenvolvimento do petróleo aqui no nosso país e acabaram descobrindo a extração do petróleo numa camada conhecida como pré-sal. Tá? Então, olha só, a camada do pré-sal, a extração da camada do pré-sal que vai estar na Bacia de Santos, tá? Então, a gente vai verificar que a Bacia de Santos, no campo de Lula, vai estar se tornando, gente, uma das principais bacias de extração de petróleo, tá? Então, a Bacia de Santos, daqui a alguns anos, pode estar passando a Bacia de Campos, tá? Por quê? Porque é uma área em que está começando a extração do petróleo na camada do pré-sal, tá? Então, olha só, vamos verificar, no ano de 2010, né, quando vai aí se iniciar muito essa extração,
do petróleo na bacia aí, de Santos, na camada do pré-sal, em 2010 era somente 41 mil barris por dia. Tá? Já em 2014, depois de 4 anos, saltou, olha só, para 500 mil barris por dia, gente. No ano de 2016, saltou para 1 milhão de barris por dia. E no ano de 2008, o ano passado, estava em torno de 1,5 milhão de barris por dia. Então, vocês verificam aí a grande quantidade, né, dessa produção média do petróleo aí que está sendo extraído na camada do pré-sal. Mas, professora, onde que está a camada do pré-sal? Nós iremos localizar agora, verificando esta imagem. Olha só. A camada, né, do pré-sal, que a gente verifica que tem um destaque aqui da bacia, né, de Santos com campo de Lula, gente, a gente vai verificar, né, que vai vir principalmente aí na região de Santos, tá? Então, a gente vai verificar que a região de Santos, com o campo de Lula, vai ser o principal explorador, onde já se tem, né, grandes áreas aqui de exploração, a garoupa, né, o marlim também, o marlim sul, né, que são os que retiram o petróleo, Roncador, Lula, Iracema Sul. A gente verifica aqui, olha só. Aqui nós temos o oceano, que vocês estão observando, que está em azul, né? Temos a plataforma continental, né? Que a gente vai verificar, né? Então, a gente observa aqui com a plataforma continental, que pega toda essa região, né? A gente vai verificar, né? Que teremos aqui nessa parte branca o sal, tá? A camada do sal, grande quantidade de sal. Porém, a parte de cima do sal, nós temos o pós-sal. E com o passar do tempo, o ser humano ele foi descendo cada vez mais para verificar se encontrava alguma coisa e acabaram encontrando através de estudos, né? Então, aqui nessa região que vai se ter a camada do pré-sal, a profundidade enorme, né? Passou aí do pós-sal, passou do sal e acabaram encontrando o pré-sal, tá? A profundidade aí é a área em que se encontra, que se extrai o petróleo, ok? Então, com o passar do tempo, foram encontrando, foram perfurando, né, para ver se verificavam se encontravam realmente e acabaram encontrando aí o petróleo, né, na camada do pré-sal aí na bacia de Santos, que futuramente pode estar ultrapassando a bacia de Campos, que ainda hoje é a principal produtora de petróleo aqui do nosso país, tá certo? Mas quando se extrai, né, o petróleo, normalmente também se vê o gás natural, que é uma outra fonte de energia não renovável. Então, olha só, as características, né, do gás natural, a gente verifica que geralmente vai ser extraído aí de uma forma conjunta ao petróleo, tá? Normalmente, quando se extrai o petróleo, também está se extraindo o gás natural. Só que entre esses 3 combustíveis fósseis, né, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, gente, ele vai ser o menos poluente dos combustíveis fósseis, ok? O mais poluente vai ser o carvão mineral, seguido do petróleo e, por último, o gás natural. O gás natural, gente, ele pode ser utilizado, né, para produção de gás de cozinha, para abastecimento de indústrias e usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas utilizam muito gás natural, gente, para produzir energia, mas também utilizam petróleo, né, utilizam também o carvão mineral. Também vai servir para a produção de combustíveis automotores. Mas quais serão os principais produtores mundiais do gás natural? A gente verifica aí na Rússia, um dos grandes produtores mundiais de gás natural. Também te verifica aí o Irã,
Catar, Turcomenistão e também Arábia Saudita, né? Então a gente verifica aí essas áreas que são os grandes produtores mundiais de petróleo, tá? E vai existir uma região lá na Ucrânia, né, que a Rússia acabou reivindicando. Por que ele acabou reivindicando? Por causa aí da quantidade de gás natural que se tem na região. Tá? E aqui no Brasil, como é que a gente verifica aí, né, o gás natural aqui no nosso país? Gente, o gás natural ele vai ser responsável por quase 10% aqui do consumo nacional de energia. E boa parte desse gás natural que a gente utiliza vai vir através, né, vai ser importado da Bolívia. 60% do que a gente utiliza vai ser importado da Bolívia, tá? E esse conjunto aí ficou conhecido como gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Que é o Gasbol, onde esses dois países se juntaram em 1999, tá? Para verificar aí a extração do gás natural e foi explorado juntamente com a retirada do petróleo, tá? Então a gente verifica a importância aí do Gasbol para o nosso país, junto com a Bolívia, sendo que a Bolívia não utiliza tudo e acaba vendendo a sua parte para o Brasil, até por causa da grande quantidade de habitantes que nós temos, tá? E também uma outra fonte de energia não renovável vai ser o quê? A energia nuclear, né? Então, as características aí da energia nuclear, como é que a gente verifica? Vamos verificar agora, olha só. A energia nuclear, gente, né? Vem aí através das fontes primárias radioativas, onde é muito utilizado com urânio, né, através do plutônio e também do tório, tá? E os maiores produtores da energia nuclear vai ser os Estados Unidos, a França, o Japão e a Rússia. Gente, te verifica aí que os maiores produtores mundiais que acabam utilizando muita energia nuclear, que é uma fonte de energia que não seria bom utilizar porque é muito perigoso. Tá? É altamente radioativo. E aqui no Brasil, a gente tem fonte de energia nuclear? Temos, infelizmente nós temos, tá? Foi implantado aí no final da década de 1960, né, uma criação do Programa Nuclear Brasileiro, que foram construídas aí algumas usinas nucleares lá em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Em 1985, né, entrou em operação aí a usina de Angra 1, que acabou gerando somente 640 megawatts. Já em 2001, entrou em erupção aí, em operação aí a usina Angra 2, né, somente com 1.350 megawatts, tá? E até hoje ainda está ocorrendo a construção, né, da usina de Angra 3, que até hoje não foi finalizada, já tem anos e anos aí sendo construídos, mas ainda não foi utilizado, ok, gente? Assim verificamos as características das fontes de energia não renováveis, mas também temos as fontes de energia renováveis. Então, olha só, vamos verificar que uma fonte de energia muito importante, que vai ser muito utilizada em vários países, principalmente países que têm muitos rios, vai ser a energia hidrelétrica. Gente, essa fonte de energia é considerada renovável porque vem através das águas, né? Principalmente aí das águas dos rios, tá? E a energia hidrelétrica, ela vai utilizar a força da água dos rios. É considerada uma energia barata e também não poluente, mas vai ter um problema, né? Através das suas construções aí, acaba provocando um grande impacto ambiental com a sua construção. Tá? E quais serão os maiores produtores, né, aí através da energia hidrelétrica? Nós temos aí a China, o Brasil, Canadá, Venezuela, a Rússia e também os Estados Unidos, né? E as maiores usinas, né, que vai estar aí, vai ser principalmente na China, né, com a usina de Três Gargantas, que está sendo construída uma bem maior que a de Três Gargantas, lá na China também, né, até por causa da quantidade de habitantes que se tem na China, em torno de 1 bilhão aí de habitantes. A segunda maior vai ser a de Itaipu, né, com o Brasil e o Paraguai. Seguido aí, outra chinesa, né, Xiluodo,
Também teremos a usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, e a de Tucuruí também aqui no Brasil, tá? As duas maiores aqui no Brasil vai ser a de Itaipu e a de Tucuruí. E 90%, né, da energia hidrelétrica aqui no nosso país, ela é consumida através das usinas hidrelétricas. O que as usinas hidrelétricas elas produzem, tá? Então vai estar aí sendo utilizada por 90% aí em relação à energia hidrelétrica no Brasil. E as principais hidrelétricas aqui no nosso país, né, como a gente verificou, vai ser a de Itaipu, no Rio Paraná, cerca de 14 mil megawatts, né, pega muita área ali da região sudeste do Brasil, da região sul do Brasil. A linha de Tucuruí, no Rio Tocantins, com 8.360 megawatts, chegando a linha até aqui no nosso estado também, né, atualmente. A Ilha Solteira, no Rio Paraná, com 3.444 megawatts. E a gente vai verificar aí o exemplo de Balbina, tá? Eu coloquei Balbina porque é a usina hidrelétrica que foi construída aqui no nosso estado do Amazonas, para vocês compararem, né? Que foi construída lá em Presidente Figueiredo, no nosso estado. E a usina de Balbina, gente, vai utilizar e vai produzir, na verdade, 275 megawatts de energia. Se a gente for comparar aí com a de Itaipu e a de Tucuruí, tá? Mas outras fontes de energia renováveis também nós teremos, a energia solar, por exemplo, né? O nome já fala, vai vir através do sol, né? Vai ser captada por células fotovoltaicas, né? Ainda, infelizmente, essas células fotovoltaicas vai ter um custo ainda elevado para as pessoas comprarem e utilizarem, mas já está começando, tá, a ser utilizado. E a maior do mundo, gente, está situado nos Estados Unidos da América, com 1.700.000 painéis fotovoltaicos, né, que acaba produzindo somente 579 megawatts, tá? E aqui no Brasil, como é que a gente verifica a energia solar? Gente, a energia solar aqui no Brasil, a primeira usina solar foi construída no ano de 2011, lá no sertão do Ceará, né, em Tauá, tá? Sertão do Ceará, somente com 1 megawatts. Tá? Então, vocês imaginam a quantidade de células fotovoltaicas que tem que ser colocadas para poder produzir uma quantidade elevada aí de energia solar. E a maior usina solar, né, atualmente, né, no ano de 2018, entrou em exercício, em atividade, foi a solar de Pirapora, em Minas Gerais, com 321 megawatts, gente. Então, a gente verifica aí, né, a energia solar começando a aumentar essa quantidade. E além da energia solar, uma outra fonte de energia renovável vai ser a energia eólica. Falou em eólica, já lembra de vento, tá? Que vai vir através do movimento das massas de ar. Vai ser muito ideal aí para as áreas litorâneas que são muito ventiladas, gente. Aqui, a gente vai utilizar energia eólica? Não, né? Porque a quantidade de vento que a gente tem não vai ser o suficiente para girar as hélices, tá? O que seria ideal para a gente? A solar, né? Então, a gente verifica aí que a energia eólica vai ser muito importante para a área litorânea, e os maiores produtores mundiais da energia eólica vai ser a China, a Alemanha, os Estados Unidos e também o Brasil. E aqui no Brasil, os maiores produtores vão ser aí o estado do Rio Grande do Norte, lá no Ceará, na Bahia, lá no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, tá? Uma outra fonte de energia renovável também vai ser os biocombustíveis, tá? Os biocombustíveis, gente, eles vão ser aí derivados da biomassa. Exemplo, eles vêm da cana-de-açúcar, de plantas oleaginosas, que tem muito óleo, através de madeiras também. E a gente verifica que através dos biocombustíveis, os mais utilizados vai ser aí o etanol e o biodiesel, né? O álcool e o diesel, tá? E esse projeto, ele acabou surgindo aí na década de 1970, né? Com os biocombustíveis aqui no Brasil, tá? Que veio através desses derivados aí
aí da biomassa renovável, tá? E foram originados aí de produtos vegetais ou também através de gorduras de animais, que acabou surgindo o etanol, o biogás e também o biodiesel, tá? Muito utilizado com aí a produção de vegetais, ok? E também teremos uma outra fonte de energia renovável que vai ser a geotérmica, né? A geotérmica, gente, ela está sendo mais recente, muito estudada e vai ser caracterizada pelo calor que vem do interior do nosso planeta Terra. Mas na geotérmica nós teremos os pontos positivos e os pontos negativos. Os aspectos positivos, né? A gente verifica que a emissão de gases poluentes vai ser quase nula, porque vem somente através do calor, né? A gente verifica que vai ter emissão do ácido sulfídrico, mas é mínimo, tá? Então a emissão dos gases poluentes é bem menor do que os outros, né? Mas outras fontes de energia renováveis. A área ela é de pequena instalação e pode abastecer comunidades isoladas se tiver aí essa quantidade de calor que vem de dentro do nosso planeta, tá? Mas também teremos os aspectos negativos aí com a utilização da geotérmica, que é o calor que vem do interior do planeta, né? É muito cara e pouco rentável, tá? Não vai ser muito bom aí para as áreas que tem grande quantidade de habitantes. E também acaba vindo a emissão do ácido sulfídrico, tá? E, por fim, vamos ter uma outra fonte de energia renovável que está sendo muito estudada atualmente, que vai ser a maré motriz, tá? A maré motriz, o nome já fala, vem através das marés, é gerada aí pela variação diária das marés, tá? É necessário aí a construção de barragens para reter a água aí do mar e vai depender das marés altas e as marés baixas para se ter aí a produção, né, através da maré motriz que a gente observou ali na imagem, verificamos, né, a captação ali através das marés que acaba produzindo essa fonte de energia também considerada renovável porque vem através da água do mar, tá certo, gente? A sua aula continua no próximo vídeo.